Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo esse pós-jogo aí do Tricolor que foi derrotado no Morumbi pelo placar de 3-2 contra a equipe do Palmeiras. Por incrível que pareça, o São Paulo começou muito bem a partida, terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 e conseguiu tomar 3 gols no segundo tempo, onde o Palmeiras estava totalmente desorganizado. Teve um pênalti sim para o São Paulo, mas você tomar 3 gols dentro do Morumbi, na sua casa, tudo bem que não estava lotado. Enfim, estou trazendo esse pós-jogo aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Né, Bubu, no primeiro tempo, e sobre o pênalti, ele definiu a questão assim, né? Se a bola está em disputa, era pênalti. Ele entendeu que, pela visão que ele teve, a bola não estava mais em disputa. Foi assim que o Abel interpretou, Bubu. Eu acho que pela segunda vez do ano, o Abel perde uma grande chance. Do quê? De mostrar uma grandeza, sabe? Porque no Campeonato Paulista, o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal, 1-0, um pênalti marcado do Arboleda em cima do Tigrinho. Naquela oportunidade, o São Paulo eliminado, o Palmeiras classificado para a final, muita gente entendeu que não foi pênalti, que o Tigrinho acabou se atirando e tal. O Abel, eu falei, ele pode na coletiva falar, olha, passamos para a final, merecemos, somos melhores que o adversário, mas hoje passamos com um pênalti inexistente. Eu pensei, e tinha alguma esperança, alguma expectativa do Abel, porque o Abel é um cara muito inteligente, extremamente vitorioso, extremamente competente, ele não precisa de uma passagem para a final do Paulista, ele poderia falar com esse lance... eu não marcaria pênalti. Não, naquela oportunidade, ele cravou que foi pênalti, eu não lembro exatamente as palavras, mas na opinião do Abel, na coletiva, foi pênalti claro, ok. Num lance como hoje, que eu classifico como um lance escandaloso de pênalti, não vai tirar um mérito dele, da equipe dele, a virada, se ele falasse, olha, nesse lance foi sem querer, o Alan não teve intenção, mas ele acabou escorregando, atingiu, eu acho que foi pênalti. Ou então, não, porque ele falou, eu não vi direito, eu não vi a imagem, mas pelo que eu vi, minha impressão não foi. Talvez ele possa rever o lance, assim como talvez ele possa rever a imagem que está circulando do Andreas Pereira atingindo o meio da canela do Marcos Antônio, o meio da canela, não é que ele atingiu o pé. E talvez ele possa, quem sabe amanhã, olha, com mais calma, eu revi os lances, eu vi imagens, vi vídeo, e de fato acho que nesse lance, o São Paulo foi prejudicado, o meu time acabou sendo beneficiado, e a culpa não é do Palmeiras. Se a arbitragem beneficia num jogo, acaba tomando uma decisão que acaba favorecendo um time em detrimento do outro, a culpa não é do Palmeiras se o juiz errou. Mas o Abel, pelo tamanho que ele tem, né, todos os elogios que ele merece, pelo grande profissional que é e tudo, eu esperava dele, coisa que poucos técnicos fazem. Pô, mas eu vi apenas dois. Roger Machado e Muricy. Só dois treinadores. Eles falaram, Zé? Não claro, o Roger falou assim, nós ganhamos, tal, com a ajuda do árbitro, né? Porque o pênalti não existiu, tal, e o Muricy também falou isso. Apenas esses dois árbitros, esses dois treinadores. Vai lá, Bubu. Basicamente é isso, assim, eu admiro o Abel. O Abel tem como ídolo o Zé Mourinho, que é um dos meus ídolos no futebol. Admiro muito o Mourinho. E o Mourinho tem essa veia... o Tele é um outro patamar. Mas assim, o Mourinho... Não, o Abel, ele também admira o Tele. Também admira o Tele. O Tele também reclamava muito da arbitragem, era intempestivo, era muito chato para a arbitragem, pressionava às vezes o árbitro também, mas são técnicos com visões completamente diferentes. O Mourinho está na família do Abel, né, pelo tipo de trabalho mais tático. O Tele é um outro nível, uma outra filosofia, outro conceito. Mas então, para comparar treinador, eu só acho que o Abel, ele teve 2 chances em jogos contra o São Paulo, jogos importantes, de mostrar uma grandeza, sabe? Superior. Não é que ele está sendo clubista, não, porque ele só está defendendo os lances. Ali ele achou que foi pênalti para o Palmeiras. Nesse aqui ele achou que não foi pênalti para o São Paulo. Talvez, quem sabe, ainda possa ter uma revisão por parte dele de uma imagem. Eu acho que a CBF... certamente vai ser acionada pelo São Paulo, a gente vai ter o áudio do VAR, agora, e aí possivelmente a CBF vai afastar pelo menos o VAR, se não o abate. Ô Zinho, já vou passar para você também, mas o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, vai falar na zona mista, então a gente acompanha direto para ver qual é a reclamação. A gente já imagina, né, mas a gente vai ver então qual é o nível da reclamação de São Paulo. Vamos lá. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o Hilbert Estevão da Silva não veio hoje.
O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. Eu quero entender por que o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza e o Andrés não hoje. Curiosamente. E curiosamente, a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Zinho, além de tudo, tem essa falta de critério que o Belmonte cita e que vocês citaram aqui, não é do lance do Rigoni, mas a reclamação do Belmonte é então exatamente dos dois lances que a gente discutia, do pênalti e também da não expulsão do Andreas. E claro, também quero saber o que você achou aí das palavras do Abel. Acho que o Abel, assim, ele... Acho que vai rever o lance, né? Como ele mesmo falou, o Bubu também repetiu isso. Ele vai analisar melhor. Dentro da explicação dele, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade que, quando a pessoa diverge da gente, vira inimigo, né? Eu respeito a opinião de todo mundo. Se ele tem essa análise, se a análise dele é essa, que a bola não estava em disputa, realmente o Luciano erra o passe. A gente até, eu e você, achamos que o Luciano tinha que chutar no gol. Ele erra o passe para o Tapia. Aí o Abel, se ele acha que por causa do erro do passe o cara não ia alcançar a bola e por isso não é pênalti, é a opinião dele, vou respeitar. Agora, posso não concordar, e eu não concordo, eu daria pênalti. Para mim foi pênalti. Mas respeito a análise do Abel. Não é uma análise absurda, que realmente o passe é errado. O Tapia não vai conseguir alcançar essa bola. Só que eu acho que tem disputa ainda no lance, tanto é que a bola volta para o São Paulo. Uhum. Bom, em relação à expulsão, eu não expulsaria nem o Andrés e nem o Rigoni. Eu acho que eu daria o amarelo como foi dado para o Andrés. Como eu não expulsaria o Rigoni. Acho que foi injusta a expulsão do Rigoni contra o Fortaleza. Eu não lembro na época se o São Paulo disse que a expulsão do Rigoni era correta ou não. Você lembra, Bubu? Como é que você avaliou? Não houve uma reclamação, não. E a imensa maioria das pessoas que eu ouvi, inclusive na transmissão com mais de arbitragem, entenderam que a expulsão do Rigoni foi justa. Foi justa. Que ele foi imprudente. Então a do Andrés também seria como vocês estão falando aqui. Aí, mais ou menos. São lances similares, né? Não tem lances idênticos, né? Mas são... Sempre tem uma coisinha um pouco diferente. Mas são lances muito parecidos. O Rigoni foi expulso logo no primeiro tempo ali. Foi 20 minutos do primeiro tempo, assim. Sim. Né? Então, o São Paulo não reclamou muito na ocasião. Está reclamando agora porque é falta de critério. Na quinta-feira, você tem um jogador expulso com 20 minutos por um lance. E as imagens mostram exatamente isso. Como é que a gente analisa esse tipo de lance? É o ponto de contato do pé. Se você atinge o pé do adversário, é amarelo, né? Bubu. Passou ali do tornozelo para cima, Bubu, aí já coloca em risco a integridade... Vai por mim, um cara que disputou a vida inteira jogadas mais duras, mais fortes, e tinha que entrar forte. Ninguém divide com o pé do jeito que os dois entraram. Ninguém. Quem vai dividir, divide com a chapa. Você quer dividir forte, você divide com a chapa. Aí é uma dividida forte. Ninguém entra com o pé assolado por cima assim. Quando você entra, como eu falei, talvez o André tenha entrado para se defender. Uhum. Porque às vezes é instinto. Você entra para se defender, então você põe a sola, você põe o pé por cima. Mas é imprudente, porque você pode acertar o atleta adversário e você vai correr o risco de ser expulso. E era para ter sido, assim, na minha visão, era para ter sido expulso. Entendeu? Porque quando você vai dividir a bola, você não divide de cima para baixo. Você divide a sola. Aqui, ó, peito com peito, às vezes você tem a trombada no ombro, às vezes você tem o ombro aqui, a mão que você... Esse tipo de dividida, isso daí não é. Isso aí é para acertar o jogador ou para se defender. E você, quando você coloca para se defender, você corre o risco de ser expulso.
E foi o que aconteceu com os dois, pelo menos na minha visão, porque eu acho que tive um contato maior em relação a essas divididas, porque a minha vida inteira eu fiz isso. E assim, falo com uma certa... Nisso aí um certo conhecimento, né? Mas assim... Lugar de falas, mas assim, vai do árbitro. Tem árbitro que, como eu falei que se fosse na Libertadores, ele teria sido expulso fácil. O Rigoni foi expulso também no Campeonato Brasileiro. Vai de árbitro para árbitro, é como eu falo. Tem árbitro, por exemplo, o Klaus é especialista em expulsar quando ele vê sangue, quando ele vê fratura. Aí ele expulsa. Ele não, o Klaus é assim, ele não expulsa se você tem uma entrada forte, ele expulsa depois. É a consequência. Entendeu? E eu acho que esses protocolos do VAR, eles são absurdos, porque os árbitros muitas vezes eles também se beneficiam disso. Deixa, depois eu, conforme for, o VAR vai me dizer se é falta ou não, se é mais forte ou não. Porque ali, é um erro. Na hora, o abate já faz sinal assim que não foi nada. O que é um erro. Ele está na frente do lance, né? Então, mas é o que é um erro, entendeu, Bruno? Você não pode se esperar o protocolo do VAR. Eu também acho. Não, vou esperar porque o VAR vai confirmar para mim se machucou ou não, se teve a intenção ou não. Não é isso. Você tem que apitar por aquilo que você vê. Aquilo que você viu ali, por exemplo, que o abate viu, aquilo ali é um lance para expulsão. Pelo menos eu daria expulsão. Porque e o abate acho que entendeu como o Abel que a bola não estava mais em disputa. Então, põe de novo o lance aí pra gente ver. Você fala do André? O do pênalti. Você acha que estava em disputa, Zé? Eu acho que sim. Talvez o Tapia não pegaria essa bola para finalizar. Mas talvez ele pegaria a bola e faria o contorno e continuaria a jogar. Depois a gente vai falar de Vasco e Vitória. Tá em disputa, sim, a bola. Sim, lógico. Pênaltis que foram marcados essa rodada. O contra o Grêmio do Bragantino, absurdo. E ontem, lance como hoje, o que está acontecendo com o futebol? Alguém é derrubado e o jogador na área, que abraçou o Arthur? No jogo ontem, do Botafogo, que o jogador dá um abraço no Arthur assim... Eu também acho sendo marcados e o pênalti que não está sendo marcado, alguém precisa fazer alguma coisa na arbitragem, porque é absurdo. Esse lance eu acho que o Tapia ele não finalizaria ali na hora, mas a bola está em disputa. Não, ele tem possibilidade de pegar a bola ainda. E mesmo no que a bola... lance. No segundo, não no primeiro. No primeiro a bola já tinha passado. Assim, essa história de que a bola não está no lance... Primeiro ele não consegue chegar na bola. Não consegue chegar na bola. A análise do Abel não é tão absurda, não. Eu não vou lembrar aqui, mas a Copa de 38, Brasil e Itália, o Domingos da Guia aparentemente tem um pênalti. Não tem disputa. Como é que é, Zinho? Repete, por favor. Não, eu estou querendo entender o raciocínio do Abel, mesmo não concordando. Porque... tem um contato e derruba, mas a análise dele, o passe do Luciano é errado. Erra o passe, o Tapia não pegaria a bola. Ele poderia pegar num segundo lance, que aí ele não consegue porque houve o contato ali. Mas no primeiro lance, não é um absurdo que o Abel falou. Eu daria pênalti, tá? Antes que me xingue, eu daria pênalti. Mas o que o Abel fala é o que acontece. No primeiro lance, o Tapia não consegue pegar a bola. A bola passa muito longe dele. Sim. Agora, com o contato, ele não consegue ter a sequência para ir de novo buscar a bola. A bola ainda está em jogo e está em disputa. Sim, é isso. A análise é essa. Eu acho. A análise é essa. Da mesma maneira se não tivesse o contato, provavelmente o Tapia pegaria essa bola e faria o retorno e tocaria a bola. Ou se ele não pegasse, o outro jogador de São Paulo pegou, ele está dentro da área e poderia finalizar. Essa é a falta. É aquela história. Uma vez eu conversando com outros árbitros e com vários... tem o Simon, hein, pra gente chamar. Com vários árbitros em relação a isso, eu perguntei, o cara... É porque teve uma expulsão, acho que do próprio Lomba, não sei se vocês lembram, o Lomba foi expulso na época que ele jogava, acho que no Inter, alguma coisa assim. O juiz apitou, já tinha parado a falta, ele foi lá e continuou e deu-lhe uma porrada no cara do time adversário, acho que contra o Grêmio. O juiz foi lá e expulsou. Por quê? Porque por mais que a jogada já tenha sido... parada ou continuada, você não pode ir lá. Isso é característico, como no caso do Lomba foi uma agressão. No caso do Alan foi uma imprudência, uma coisa que acontece, é um acidente, mas que também é falta, entendeu? Nesse caso. Mas assim, teve realmente os erros, foram lamentáveis, mas acho que tem alguma coisinha também que a gente precisa falar de São Paulo, do Crespo. Que ele falou, Zé. Aí eu discordo. Ele vivenciou a Juventus nos anos 90, eu estava lá, ele também estava. Aí não, né? Aí não. Tinha isso lá, Zé? É só ver o que aconteceu depois do escândalo do Calciopoli, que foi visto. Modi, Luciano Modi. O que aconteceu, tá aí. Todo mundo viu, ele vivenciou isso. É só pegar aí os campeonatos argentinos, vai dizer que nunca aconteceu nada disso parecido na Argentina. Desculpa, na Argentina nunca aconteceu isso.
Ah, na Libertadores não aconteceu. Vai lá, lembra a finalzinha lá, acho que semifinal Corinthians e Boca aqui, que o Amarília, né? Carlos Foi a Amarília? O que ele fez? Ah, nunca viu? Eu tenho um monte de fita aí, tem um monte de coisa. Pode mostrar. Procura aí na internet que vai ver um monte de coisa. A Argentina já fez gol de mão, Zé? Ah, o Maradona na Copa do Mundo fez o quê? Não, mas é que ele tá contando de 32 anos pra cá. Ah, não, mas assim, com todo respeito ao Crespo, eu acho que foi prejudicado, São Paulo teve. Nós não sabemos se ele iria acertar o pênalti ou não, se ia ser gol ou não. Seria uma vantagem que o São Paulo poderia ter, 3-0, beleza, ótimo. Agora, ele é o treinador. Ah, se emocionalmente o time sentiu, peraí, eu sou o treinador, eu tenho que dar as orientações para os meus jogadores dentro de campo, consertar o que está errando, porque depois que o Abel mudou o time, ele não encontrou a situação para resolver o problema. Ah, não, ó, é escandaloso, depois assim a gente conversa, depois nós vamos ver. Peraí, não é depois, é no momento do jogo. O Abel muda posicionamento, tira um lateral, põe um volante, abre os 2 zagueiros, põe o Alan lá aberto como ponto, coloca os caras por dentro, velocidade, pressão no teu time. Aí você tira o Marco Antônio, coloca o Rodriguinho, que é uma outra característica, o seu time cansado. Peraí, vamos fazer 2 linhas de 4, vamos fechar aqui o time, põe o Luciano lá na frente e acabou. Deixa um contra-ataquezinho aqui, a gente pega o Rodriguinho, se apresentar o Rodriguinho, então nós vamos fazer um contra-ataque, que é o tipo de jogador. Agora, não pode ficar se apoiando só nisso. Errou. O árbitro interferiu em alguma coisa? Realmente, interferiu emocionalmente. Às vezes você fica chateado, fica pé da vida? Fica. Mas espera aí, o treinador está ali para encontrar soluções. Se não, todos os treinadores que estão sendo prejudicados pela arbitragem faz o seguinte, entendeu que está um árbitro ali, que o árbitro errou, sai do banco. Sai, eu vou lá para dentro, não vou dirigir mais meu time, porque emocionalmente arrebentou meu time. Peraí, não pode ser assim, não. Não pode ser assim. Ele errou, ele não foi bem, ele não conseguiu fazer a leitura do que estava acontecendo no jogo com as mudanças do Abel. Ele não fez leitura nenhuma. E se ele fez errado. Porque o Rodriguinho não era para entrar naquele jogo se você tira o Marcos Antônio com uma característica totalmente diferente. Então, assim, não dá para se apoiar só nisso. Eu acho que é o erro do abate, poderia ter influenciado 3-0, e mesmo com 3-0, não dava para você ter certeza 100% que não poderia acontecer uma outra coisa. Um empate, não dá para você... Não é... Futebol não é matemática... Sim. 100%, 3-0, é lógico que seria mais difícil, claro. Concordo. Mas espera aí, ele precisa dar uma satisfação também. Por que o time não jogou no segundo tempo? Por que o time não conseguiu jogar? Porque até o pênalti ali, o Palmeiras estava massacrando o São Paulo. Ou tô errado? O Palmeiras mudou. Quando o Palmeiras chega no segundo tempo, o Palmeiras muda. O primeiro lance já é do Maurício. Já é do Maurício ali, o Palmeiras muda agora. Não dá pra ficar se baseando e apoiando nisso. Mas você acha que ele tá se escondendo atrás disso, tá, Bubu? Não acho que ele tá se escondendo, mas eu acho que ele tá querendo colocar muita importância nisso. Ah, porque aconteceu... Todos os jogos, nós temos erros de arbitragem. Você já pensou se todo... Ah, mas foi escandaloso. Tem vários, depende do grau de escandaloso. Ontem foi também. Depende do que você quer ver como escandaloso. Se eu vejo um time que meu time, eu sou treinador e prejudica o meu time, qualquer erro para mim vai ser escandaloso. Agora, ele como treinador, ele tem que passar a orientação para os jogadores dele não sentirem a questão emocional e corrigir os erros do posicionamento dentro de campo. E, não tem arbitragem, escandaloso em 30 anos. Crespo, com todo respeito, eu gosto muito de você, joguei contra você várias vezes, mas você sabe que tem muitos erros que aconteceram em 30 anos. É só você revisar aí que você vai lembrar fácil. Ô, Bubu, você acha que ele está... talvez minimizando a responsabilidade dele no resultado? Ou você viu o jogo exatamente como ele? Não, eu acho que, independentemente da questão da arbitragem, e a gente já falou aqui, o São Paulo prejudicado... Não só no lance do pênalti, mas também no lance do Andrés. O São Paulo não podia tomar a virada que tomou. A gente elogia muito o Palmeiras em vários aspectos, sobretudo pela questão mental. A resiliência que tem o Palmeiras, ele é famoso por isso. O Palmeiras é um time que costuma dar muitas viradas, parece de crescer na reta final. Nunca jogou contra o Palmeiras, né? Palmeiras é um time que, quantas vezes contra vários adversários, em várias competições, você vê o Palmeiras perdendo ou em dificuldade, o Palmeiras não se entrega. Então, o Palmeiras é um time que tem uma força mental muito grande, até o livro do Abel é sobre isso. E o São Paulo mostrou uma fraqueza que eu acho que tem um componente físico, né? E isso passa para alguns jogadores. As opções do Crespo no banco tem jogador. O Oscar não dá para jogar. Você acha que o Lucas deveria ter entrado antes? Eu acho que deveria ser titular, mas eu não sei como é a questão física. Ele não pode jogar, se ele não tem condição, não pode. Então o Crespo fica com as mãos atadas e aí ele tem poucas opções ali para
mudar um jogo ou transformar uma coisa favorável. O Palmeiras tem muitas opções. O Palmeiras tem um arsenal, um leque muito grande. Então eu acho que o Crespo não tocou nesse assunto que independentemente da arbitragem, o São Paulo não poderia ter permitido a virada do Palmeiras. Era natural que o Palmeiras crescesse no segundo tempo, pela característica do time, pelos grandes jogadores que tem, inclusive no banco de reservas, pelo grande treinador que tem. É natural que o Palmeiras não fosse se entregar e ia colocar o São Paulo em dificuldade. E o São Paulo ficava esperando uma chance para tentar matar o jogo. Poderia ter se fosse o pênalti. O Luiz Gustavo, jogador experiente, não poderia entrar no lugar do Carlos Poderia foi o melhor jogador se o contra o Luciano Fortaleza. tivesse chutado no gol, poderia ter. Mas o Luiz Gustavo poderia entrar, entra ali Não e dá fecha. pra culpar Fecha o time. o Luciano pela questão da arbitragem. Sim, São coisas diferentes. Entendeu? Fecha o time. São coisas diferentes. Mas é o seguinte, o seguinte, não dá pra culpar o Luciano pela arbitragem, até porque ele não apita, a decisão é do árbitro, a decisão errada do árbitro. Mas dá pra culpar o Luciano de não ter chutado a bola no gol e ter passado errado. O Luciano não fez um jogo ruim. Não, ele tava bem no jogo.